Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez. Deus nos tenha abençoado. Nós acabamos de estudar 7 eras da igreja. E agora nós vamos entrar no resumo das eras. E essa mensagem já chama resumo das eras da igreja, ou seja, das 7 eras. E ela está baseada no livro de Apocalipse, capítulo 10. Nós não vamos ler, simplesmente vamos dar início a essa literatura, essa mensagem. Eu não vou fazer nenhum comentário, porque ela em si já é um resumo. Ninguém é melhor do que o irmão Brana para fazer o comentário sobre as 7 eras da igreja nesse resumo aqui. É o capítulo 10 de Apocalipse. Ele diz assim: um resumo das 7 eras. Devido ao fato de nossos estudos terem sido uma exposição versículo a versículo das Escrituras que tratam das 7 eras, não apresentamos um padrão histórico contínuo da igreja como deveríamos ter feito. Portanto, o nosso propósito agora é tomar este capítulo e começando com a era de Éfeso e seguir através de todas as eras da igreja e de sua história, conforme foi dada a João pelo Espírito de Deus. Não estaremos acrescentando material novo o tanto quanto estaremos correlacionando o que já temos. Conforme nosso estudo, já aprendemos que grande parte do Apocalipse é totalmente mal entendido, porque anteriormente não sabíamos que a igreja da qual e para a qual se fala neste livro não se refere à pura eclesia, os eleitos, o corpo de Cristo, a noiva, mas trata-se do corpo inteiro de indivíduos que são chamados cristãos, quer sejam verdadeiros ou meramente nominais. Assim como nem todo Israel é Israel, assim também nem todo cristão é cristão. Desse modo, aprendemos que a igreja é constituída de 2 vinhas, a verdadeira e a falsa. As 2 vinhas são motivadas por 2 espécies de espíritos. Uma tem o Espírito Santo, enquanto a outra é dotada do espírito do anticristo. Ambas alegam conhecer e ser conhecidas de Deus. Ambas professam falar em nome de Deus. Ambas crêem em certas verdades bem básicas e discordam em outras. Porém, desde que ambas levam o nome do Senhor, sendo chamadas cristãs, e por levarem tal nome, obviamente, alegam ter um parentesco com ele. Deus o chama de casamento. Deus agora considera ambas responsáveis perante ele, portanto, fala cada uma. Além disso, aprendemos que essas 2 vinhas cresceriam lado a lado até o fim das eras, quando ambas chegariam à maturidade e ambas seriam ceifadas. A falsa vinha não venceria
e destruiria a verdadeira vinha. Mas, por outro lado, tampouco a verdadeira vinha poderia conduzir a falsa a um relacionamento salvador com Jesus Cristo. Aprendemos a mais surpreendente verdade que o Espírito Santo podia cair, e de fato cairia sobre cristãos irregenerados. Essa palavra irregenerados são pessoas que não têm o Espírito Santo, não é transformado. Irregenerados da falsa vinha, e se manifestaria poderosamente em vários sinais e maravilhas, assim como Judas teve um explícito ministério do Espírito Santo, embora ele próprio fosse declarado um diabo. Com estes princípios em mente, começamos a seguir o curso da igreja no decorrer das diferentes 7 eras. O nascimento da igreja ocorreu no Pentecoste, assim como o primeiro Adão recebeu uma noiva casta, proveniente da mão de Deus, e esteve imaculada por um breve espaço de tempo. Assim também, Cristo, o último Adão, recebeu uma noiva pura e casta no Pentecostes, e ela permaneceu separada e imaculada por algum tempo. Quanto aos outros, ninguém ousa ajuntar-se com eles. Atos 5:13. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2:47. Não sabemos por quanto tempo isto continuou, mas um dia, assim como Eva foi tentada e seduzida por Satanás, assim também a igreja foi contaminada pela entrada de um espírito anticristão. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João 4, verso 3. E Jesus disse em relação à sua noiva, naquela primeira era: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te. Apocalipse 2, verso 4 e 5. A igreja naquela primeira era já era uma mulher caída, assim como Satanás chegasse a Eva antes de Adão. Agora também Satanás tinha seduzido a igreja, a noiva de Cristo, antes da ceia das bodas do Cordeiro. E o que especificamente estava no meio dela que provocou a queda? O que? A não ser Apocalipse 2:6. As obras dos nicolaítas. Aquela primeira era já tinha deixado de seguir a pura palavra de Deus. Eles se afastaram da exigência de Deus de uma igreja completamente dependente dele, dependente inteiramente de Deus, para cumprir sua palavra do começo ao fim, independente de governo humano, para o nicolaítismo, o qual significa organizar um governo humano dentro da igreja que, como todos os governos fazem, legisla para o povo. Eles fizeram exatamente como Israel fez. Eles optaram pela conveniência de um governo humano em lugar da palavra e do Espírito. A morte havia entrado. Como sabemos, não estamos ouvindo a voz do Espírito, alçada naquela primeira era para todos que ouvirem, porquanto ele anuncia: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A igreja já tinha absorvido muito da árvore da morte, ou a falsa vinha denominacional, cujo fim é o lago de fogo. Porém agora,
não há nenhum querubim com espada inflamadas para guardar a árvore da vida. Deus agora não se afasta do meio da igreja como ele se afastou-se do Éden. Oh, não! Ele estará sempre no meio da sua igreja até a era final. E até esse tempo, ele chama todos para virem. Vocês prestem bem atenção que em cada texto, e você vai ouvir que ele vai entrando em uma era da igreja. Cada texto do resumo das eras, ele entra numa era da igreja. E agora, por favor, sejamos cuidadosos aqui. Esta mensagem ao anjo da igreja que está em Éfeso não é uma mensagem para a própria igreja local de Éfeso. É uma mensagem para a era. E naquela era tinha em si a semente da verdade e a semente do erro, exatamente como foi exposto na parábola do trigo e do joio. As eras da igreja são o campo, e nele existe trigo e joio. A falsa igreja se organizou, humanizou e o governo e a palavra, e combateu o verdadeiro cristão. O joio sempre se desenvolve com mais vigor que o trigo ou qualquer outra planta cultivada. A igreja joio cresceu rapidamente nesta primeira era, mas a igreja trigo estava florescendo também. Perto do fim da primeira era, as obras dos nicolaítas estavam florescendo nas igrejas locais da falsa vinha, com crescentes tentativas de espalhar sua influência para além do seu próprio corpo. Sua influência foi sentida sobre a verdadeira igreja. Por quê? Homens como o venerável Policarpo estava denominando-se bispo com uma atribuição a esse título que não lhe era inerente, de acordo com a palavra. Também nessa era, a verdadeira igreja tinha perdido seu primeiro amor. Esse amor foi tipificado como o amor da noiva e do noivo em seu casamento e nos primeiros anos de vida conjugal. Houve um esfriamento desse completo amor e abandono a Deus. Mas, note, em Apocalipse capítulo 2, verso 1, descreve que o Senhor Jesus está no meio de sua igreja, tendo os mensageiros em sua destra. Porque essa noiva caiu, porque a corporação da igreja é, agora, uma mistura do verdadeiro e do falso. Ele não a deixa, ela é dele. E de acordo com Romanos 14, versos 7 ao 9, isso é exatamente correto. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Na cruz, ele comprou as pessoas do mundo inteiro. Elas são suas. Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Com relação à propriedade, não parentesco. Ou seja, propriedade é criação, parentesco é filho. Entende? Ele anda no meio desse corpo que tem dentro de si a vida e a morte, que foi plantada na primeira era, se desenvolverá na segunda e em todas as outras eras até chegar à maturidade e à colheita. Assim, na era de Esmirna esperamos uma ampliação
e um esclarecimento da história da corporação da igreja através da revelação do Espírito. Nesta era, o ódio da falsa vinha aumenta. Veja, eles se separaram, versículo 9, da companhia dos verdadeiros. Eles saíram de entre eles, eles eram mentirosos. Eles chamavam-se do que não eram. Mas Deus os destruiu? Não. Deixai-os em paz, e ambos irão até a colheita. Mas, Senhor, eles deviam ser destruídos, porque estão destruindo o teu povo. Eles os estão matando. Não, deixai-os em paz. Porém, para minha noiva, eu digo: sê fiel até a morte. Ama-me ainda mais. Vocês entenderam? Amém. Aprendemos em termos indiscutíveis que esta falsa vinha é a vinha de Satanás. Seu ajuntamento é dele, Satanás. Eles se reúnem no nome de Deus e mentem que são de Cristo. Eles pregam, ensinam, batizam, participam de vários ritos dados por Cristo à igreja. Todavia, não são de Deus. Mas porque diz que são, Deus os considera responsáveis. E em cada era fala deles e a eles. Eles nos fazem lembrar exatamente de Balaão. Ele tinha um ofício profético. Ele sabia a maneira adequada de se aproximar de Deus, como demonstrado no sacrifício dos animais limpos. Todavia, ele não era um verdadeiro profeta da palavra, porque quando Deus falou-lhes para não ir honrar Balaque com sua presença, mesmo assim, ele procurou ir, pois estava motivado por sua ânsia de ouro e prestígio. Portanto, Deus o deixou ir. A vontade perfeita de Deus deu lugar à vontade permissiva de Deus por causa do desejo do coração de Balaão. Deus realmente disse: vá em frente. Mudou Deus de ideia? Não, Senhor. Deus fez o que queria, independente da ida de Balaão. Balaão não anulou a vontade de Deus. Deus mesmo assim fez o que queria. Balaão é quem foi o perdedor, pois ele se desviou da palavra. E hoje nós temos as mesmíssima coisa: mulheres pregadoras, organização, falsa doutrina, etc. E pessoas adorando a Deus, manifestando-se no Espírito e agindo exatamente como fez Balaão, alegando que Deus lhes falou, mesmo quando a comissão recebida é contrária à palavra revelada. E eu não negarei que Deus lhes falou. Porém, foi exatamente como quando ele falou a Balaão, aquela segunda vez. Assim como ele sabia que Balaão queria um desejo de seu próprio coração acima da palavra, e ele lhe concedeu. Não obstante, sempre no fim impondo sua própria vontade. Assim também hoje Deus fala às pessoas para irem adiante nos desejos de seus próprios corações, porque já rejeitaram a palavra, porém mesmo assim a vontade de Deus será realizada. Amém? Amém. Espero que você veja isso. Isto não somente esclarecerá muito do que é visto em todas as eras, porém ajudará especialmente nesta última era, que tem tanta manifestação e bênçãos externas, embora toda ela esteja
tão contra a vontade de Deus, revelada pela palavra. Se alguma era já recebeu uma mensagem forte e clara, essa era, é esta. Foi e é a verdade do Velho Testamento. O filho da escrava afligirá o filho da livre, até que o filho da escrava seja lançado fora. Isso nos deixa saber que o ódio e a blasfêmia de Satanás contra o verdadeiro cristão serão manifestadas através de um grupo de falsos cristãos nominais. E isso crescerá até que Deus desraigue essa falsa vinha no fim da era de Laodiceia. A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaítismo como uma doutrina. A separação entre o clero e o leigo cresceu desde a verdade bíblica de anciãos, pastores de rebanhos locais, guiando o rebanho pela palavra, até as obras dos nicolaítas, em que o clero se organizou em níveis hierárquicos, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística e então evoluiu para um sacerdócio que colocou o clero entre o homem e Deus. Concernente ao clero, credos, direitos e sempre negando aos leigos seus direitos dados por Deus. Isto foi usurpação. Nesta era tornou-se uma doutrina. Foi estabelecida na igreja como a assegurada palavra de Deus, a qual na verdade não era. Mas o clero chamou de palavra de Deus e, portanto, a doutrina foi anticristã. Devido ao governo humano ser pura e simples política, a igreja envolveu-se na política. Esse envolvimento foi bem recebido por um imperador ditador que uniu a política da igreja com a política estatal e pela força estabeleceu a falsa igreja, a religião falsa de Satanás, como a religião verdadeira. E através de vários decretos de diferentes imperadores, encontramos a falsa igreja com poder estatal, destruindo a verdadeira vinha ainda mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a essa doutrina. Com isso não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Longe disto. Porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus chamara como bispos estavam considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente que uma responsabilidade local. Não existia o claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo dissera: e glorificavam a Deus a respeito de mim. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha, ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. E, assim,
Ao dar honra onde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo, com o nicolaítismo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação e etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balanismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso. Esse segundo passo foi a doutrina de Balaão, descrita em Apocalipse 2,14, na qual Balaão ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel através de uma reunião conjunta. Ali, os convidados fariam mais duas coisas contrárias à palavra de Deus. Você recordará que Balaque precisava de ajuda para conservar o seu reino. Ele apelou para a figura espiritual mais influente de seu dia, Balaão. Balaão deu o conselho que laçou e destruiu Israel. Foi, em primeiro lugar, a sugestão para que todos eles se reunissem e discutissem as coisas e começassem juntos a planeassem as coisas. Afinal de contas, compreender um ao outro serve para muito. Uma vez conseguindo isso, pudesse avançar daí. O próximo passo seria adorar juntos e, obviamente, uma pequena pressão do anfitrião geralmente faz os convidados irem um pouco além do que pretendem. Ora, isso não aconteceu somente lá no passado com a igreja de Deus no Velho Testamento, mas aconteceu com a igreja no Novo Testamento, porque houve um imperador que, como Balaque, precisava de ajuda para assegurar o seu reino. Assim, Constantino convidou os cristãos nominais à primeira igreja cristã de Roma, para ajudá-lo a conseguir que os cristãos o apoiassem, visto que eram um corpo muito grande. O resultado foi o Concílio de Nicéia de 325, lá os cristãos dando os verdadeiros como os nominais. Reuniram-se a convite de Constantino, e os verdadeiros cristãos não tinham nada mesmo que ir até o encontro. Apesar de tudo que Constantino pôde fazer para unir a todos a eles, os verdadeiros crentes reconheceram que estava fora de lugar e se retiraram. Mas aqueles que ficaram, Constantino deu do tesouro estatal, juntamente com força política e física, e as pessoas foram apresentadas à adoração de ídolos e ao espiritismo, porque as estátuas com nomes de santos foram colocadas nos edifícios, e as pessoas ensinadas a comungar com os mortos, ou orar aos santos, o que é nada mais, nada menos que espiritismo. Em lugar do alimento que o homem verdadeiramente precisa, ou seja, a palavra de Deus, foi-lhes dada credos e dogmas e rituais, os quais também faziam cumprir através do Estado. E, sobretudo, foi-lhes dado 3 deuses com o tríplice nome, composto do único Deus verdadeiro,
E o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, deu lugar ao batismo pagão de 3 títulos. Os verdadeiros crentes não deveriam ter ido lá. Eles já tinham perdido muita verdade e agora também perderiam a compreensão da divindade e seriam privados do nome em troca dos títulos no batismo nas águas. Agora observe essa doutrina de Balaão muito atenciosamente. Note sobretudo que é a manobra deliberada de um clero corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado de incredulidade. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero, quando buscavam poder político entre si mesmo, quando o balanismo significa a sujeira das pessoas e ao seu sistema de credo e adoração, a fim de dominá-las. Agora observe isto atenciosamente. O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu? Foram os credos, os dogmas, transformados em princípios da igreja. Foi a doutrina da Igreja Católica Romana. Não lhes foi dada o verdadeiro alimento, a palavra. Foi-lhes dado o alimento que procedia da adoração de ídolos, o paganismo babilônico, envolto numa terminologia cristã. A este mesmíssimo espírito e doutrina, então, bem no meio de todos os protestantes, e chamava-se denominação. Nicolaitismo significa organização, humanizando a liderança da igreja e assim depondo o espírito. Balanismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia. E nesta hora mesmo, muito do povo de Deus estão presos na armadilha do denominacionalismo, e Deus está chamando a eles: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Amém. Percebe-se que eles são ignorantes, mas se o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus por estarem na classe errada. O fato do clero se organizar hierarquicamente com um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente. É uma manifestação do espírito anticristão, independente de quão maravilhoso e necessário possa parecer. Nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizada está bem no meio do sistema anticristão. E agora, deixe-me dizer isto para deixar bem claro: eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. Então, presidente é isso, vocês sabem, né? A gente às vezes fala muito sobre isso. Presidente, vamos dizer assim, é como se eu fosse que fosse o Templo Central, digamos assim, Goiânia, vamos dizer que se fosse a sede, né? O Templo Central, e o pastor Joaquim monitorasse todos os pastores do Brasil,
Você entendeu? Alguém escreveria uma cartinha, eu mandava um e-mail para ele, que hoje é tudo na base da internet, e contava a situação dele ou do seu grupo e tal, como estava, e do pastor, e que aquela igreja não gostava daquele pastor e etc. Aí o pastor Joaquim já mandava aquele pastor: não, você sai daí e vai para tal lugar. Isso aí quer dizer presidente. Vai para tal lugar, e colocaria outro aqui. Você entendeu? Então isso chama-se balanismo. Governo de um homem sobre o outro. Isso é anticristão. Você entende? Um pastor na palavra, na mensagem, ele é autônomo. Como já mostrei aqui muitas vezes. É como um rapaz que cresce numa família. E aquele rapaz emancipa. E ele casa. Então quem vai prevalecer no lar dele é a maneira dele. Não do papai nem da mamãe. É a dele. Assim também é o pastor. Quem vai prevalecer na igreja daquele pastor é a maneira daquele pastor. Não é daquele outro pastor que enviou ele para aquele lugar. Até o ponto que as pessoas escrevem, mandam e-mail contando a situação, a vida, e dizendo do pastor e falando isso, falando aquilo. E o pastor Joaquim vai lá e chega lá e manda outro pastor para cá e ele vai dispensado. Não é bem assim. Não é desse jeito. Isso é balanismo. O verdadeiro pastor não aceita tais coisas. Nenhum verdadeiro cristão aceita que um outro homem domine ele. É a palavra. É o nosso governante. Eu não sou guiado por pastor, e eu não sou dirigido por ministério de ninguém. Eu sou dirigido pelo ministério do Espírito Santo. Isso é verdade. Muito bem, então vocês entenderam o que é ser presidente. Com a união do Estado e da igreja, estava preparado o terreno para a tenebrosa Idade Média. E realmente por cerca de 1000 anos, a igreja entrou na profundeza da escuridão, conhecendo a profundeza de Satanás. Quando qualquer povo religioso abraça tanto o nicolaítismo como o balanismo e tem o poder político, financeiro e físico para apoiá-lo, há uma só direção que pode seguir. Essa direção é bem para dentro da doutrina de Jezabel. Ora, por que dizemos isto? Porque, como mostramos nos estatutos da quarta era, Jezabel era uma Sidônia, a filha de Edibaal, que era rei, sacerdote de Astarte. Ele era um assassino, e esta mulher casou-se com Acabe, rei de Israel, por conveniência política. Ela então assumiu o comando da religião do povo e matou os levitas e erigiu templos nos quais ela levou o povo a adorar Astarte, Vênus, a Baal, Deus Sol. Ela formulou o ensinamento e fez seus sacerdotes ensinarem-no, e eles, por sua vez, fizeram o povo aceitá-lo. Aí você pode ver exatamente o que a igreja nominal foi na Idade Média. Eles deixaram completamente a palavra de Deus, com a exceção dos nomes e títulos da divindade de algum princípio escriturísticos. Eles torceram o que extraíram da Bíblia, mudando seu significado, seu colégio de bispo, etc. Escreveu vastos tratados. Seus papas declararam-se infalíveis e disseram que recebiam revelação de Deus e falavam como Deus ao povo. Tudo isso
eram ensinados aos sacerdotes, que faziam o povo crer pelo medo. Discordar significava morte ou excomunhão, o que podia ser pior do que a morte. Agora foi a igreja, com a voz assegurada, que assumiu o comando, e com poder desenfreado bebeu o sangue dos mártires, até que os verdadeiros cristãos fossem quase exterminados, e restasse quase nenhuma palavra ou pouca manifestação do Espírito Santo. Mas a verdadeira vinha lutou e sobreviveu. Deus foi fiel ao pequeno rebanho, e apesar do que Roma podia fazer aos seus corpos, Roma não podia matar o espírito dentro deles. E a luz da verdade continuou a brilhar, sustentada pelo Espírito Santo e poder. Amém? Nós vamos terminar no outro culto. Amém? Deus abençoe a sua palavra, e com ela abençoe as nossas vidas. Amém. Eu não vou prosseguir, porque senão demora muito, vai passar do meu tempo. Nós paramos no parágrafo 32. Está pertinho de acabar. Vocês foram alimentados? Amém? Amém. Deus abençoe a vocês. Amém. Nós vamos cantar um hino e nós oraremos. Faremos a oração do encerramento. É o 278. Os guerreiros se preparam. Guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em luta. Que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrará. Eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus Pai me coroa. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Com que valor combater contra o mal? Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a beleza
Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus me chama para ver espelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o meu tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso os quer tragar. Quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, amém. Segure mesmo, aperta mesmo a barrigueira, aperta mesmo a barrigueira, porque a coisa está vindo. Isso é a verdade, né? Não deixe o seu arreio frouxo não, senão você vai rolar com arreio tudo, vai tomar um tombo, vai cair. Aperte bem a barrigueira, aperte bem a barrigueira e mantenha-se posicionado. Não vai pela cabeça de outros não, não vai pela voz de ninguém. Ouça a voz de Deus, capta a visão. Isso é a verdade, amém. Deus continue nos abençoando. Oremos. Pai Celestial, guia os nossos passos, dirija nossas vidas, orienta o nosso fazer. A minha mente, a nossa mente seja tua, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Deixa-nos crescer na estatura completa de um homem perfeito e estarmos sempre animados, estimulados, regozijantes. Nunca permita que venhamos se perverter por nada, Senhor, mas que possamos perseverar simples e humildes. No nome do Senhor Jesus Cristo, despede-nos em paz, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe e abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Escuta a voz do bom pastor e esplendorosa solidão. Chama o cordeiro quem temor vaga na densa escuridão. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo bom pastor. Quem ajudar quer a Jesus, os pecadores procurar, vai espalhar a sua luz, o evangelho proclamar. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo bom pastor. Triste em deserto o mundo é, cercado de perigos mil. Vem, chama Cristo, vem com fé, vem para dentro do redil. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo bom pastor. Escuta hoje o bom pastor, vem no aprisco te abrigar. Foge do lobo enganador, pois ele quer te devorar. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo bom pastor. Amém. Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramido, quando as nuvens se acumulam, raios riam a despedir, no trovão o som tremendo faz-se ouvir e com pavor. Mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Tua voz ouvimos nós, animais meandam sós, mas em ti, Senhor, confiados, sei-nos firmes a lutar. Na aridez de imensas plagas,